Eu concordo plenamente com o mote de que é necessário relevar sempre para que a gente possa evitar que algo semelhante ao que aconteceu nos 22 anos da ditadura militar volte a acontecer nesse país. E como a nossa geração que experimentou direto, né, esses 20 e poucos anos aí de cerceamento das liberdades democráticas, já está passando bastão para novas gerações, eu fico muito satisfeito de ver que cada debate que a gente promove sobre essa temática tem muitos jovens presentes. Quer dizer que nós vamos continuar resistindo para que não tenhamos recaídas, né? E eu fico bastante contente aqui com dois companheiros de luta, o Léo, que eu conheci desde estudante, né, lutador, participando de movimentos de resistência aqui internamente na região de Uberlândia, né, desde DCE e outras frentes de luta. E o Afonso, né, que eu já tenho vivido algumas mesas com ele aí, que é um exemplo de resistência que temos entre nós aqui, né, que a gente tem muito carinho. Numa sessão anterior que nós debatemos essa mesma temática, que eu e o Afonso estávamos juntos na mesa, eu fiz uma abordagem de natureza mais ampla, focando vários aspectos da ditadura militar, mas para hoje, para não ser repetitivo, porque alguns que estão presentes estavam lá, eu resolvi focar uma questão mais específica mesmo, que é trabalhar um pouco as dificuldades da esquerda brasileira durante esse processo. E aí, o coronel falou, né, desse espectro amplo que a gente pode estar discutindo, onde está localizada a esquerda. Eu estou falando aqui de uma esquerda mais definida, organizada em termos de alguns partidos ou correntes políticas que defendiam claramente o processo de transformação social e a implementação do socialismo e do comunismo no Brasil. Então, é esse tipo de esquerda que eu estou, a esse tipo de esquerda que eu estou me referindo. De forma um pouco provocativa, até para que a gente possa refletir a partir da provocação, eu estou chamando isso que eu vou falar aqui da Revolução Socialista, a gestão do Estado capitalista, os caminhos da esquerda brasileira perseguida pela ditadura civil-militar. Eu dividi a minha fala em 3 blocos. Um que eu tentaria situar muito rapidamente a esquerda brasileira, o ideal emancipatório da década de 60, focando centralmente nos sonhos revolucionários. Um segundo, que seria a repressão política, a clandestinidade e o exílio, onde o foco é a ditadura e o desmantelamento das esquerdas organizadas, né, em tendências, em grupos políticos, em partidos. E o terceiro, pegando o retorno dessa esquerda, seja da clandestinidade ou o retorno do exílio, e a sua inserção na sociedade brasileira novamente, e os novos rumos, ou as novas perspectivas que são colocadas no horizonte para a atuação política dessa esquerda, sobretudo após a anistia. Bom, como o tempo é curto e nós já estamos com um horário bastante avançado, eu vou de passagem só anunciar os 2 primeiros tópicos, só para dar o mote da minha fala, porque vou me deter um pouco mais então neste último que eu anunciei aqui. Uma passagem muito rápida na esquerda brasileira e o ideal emancipatório da década de 60, que evidentemente não é específico da década de 60, mas como eu estou retratando esse momento anterior, imediatamente anterior ao golpe, é ali que eu vou me situar. Olha, as pistas para nós localizarmos, aferirmos aí as correntes de esquerda organizada que tinham claramente nas suas plataformas políticas um ideal emancipatório, revolucionário, socialista, comunista, elas não são muito abundantes, mas são suficientes para a gente localizar que nós tínhamos um contingente bastante expressivo de correntes organizadas com esse tipo de plataforma política. Eu localizei, sobretudo, esses sites que mais recentemente a esquerda conseguiu organizar e nos deixar consultar pela internet, no mínimo na verdade eu localizei concretamente, das que eu entendo com as mais expressivas, 12 correntes. Depois o Afonso pode até corrigir que tem mais. Eu não vou ler todas elas aqui para não perder tempo, mas depois, caso alguém tenha curiosidade de saber, eu relacionei todas elas.
Não vou também discutir a plataforma política de cada uma delas, porque só isso aí daria conta de todo o tempo. Vou destacar duas a título de exemplo. Vou destacar a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, ORM POLOP, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Os integrantes da POLOP, por exemplo, eles avaliavam que a luta pelo socialismo era uma questão imediata, cabendo ao proletariado brasileiro assumir a vanguarda desse processo. E como estratégia, eles entendiam que bastava convencer os demais comunistas e revolucionários do país a abraçarem as leituras e as alternativas corretas e incutir a consciência de classe no proletariado, que a revolução estaria garantida. Quanto ao PCdoB, os seus militantes, além de fazer questão de externar nos documentos que circulavam na época a sua vinculação com o marxismo-leninismo, com objetivos claros de implementar o socialismo e o comunismo no Brasil, em um manifesto que foi publicado na década mais precisamente no ano de 1962, o partido conclamava o povo brasileiro a lutar por um governo revolucionário, instalando um novo regime anti-imperialista, anti-latifundiário e anti-monopolista, e afastando do poder as atuais classes dominantes e instalando em seu lugar um governo popular revolucionário. É lógico que, para dar curso a essa propositura, eles entendiam que as classes dominantes, que tornam inviável o caminho pacífico da revolução, as massas populares terão que recorrer a todas as formas de luta que se fizerem necessárias para conseguir os seus propósitos. Ou seja, já defendia claramente que, se necessário, teria que ir para um conflito aberto, sangrento, armado. É lógico que os conteúdos programáticos dessas correntes de esquerda eram bastante divergentes, e o Afonso, que participou por dentro, depois pode falar um pouco dessas divergências, inclusive, né? Mas a maioria delas é fundamentada em leituras de um marxismo mais ortodoxo, apostavam claramente numa revolução socialista ou comunista aqui no Brasil, e mais, acreditavam que nós vivenciávamos um período pré-revolucionário, em que as condições, tanto objetivas como subjetivas, estavam postas para se promover essa revolução. E aí, evidentemente, que havia uma disputa pela hegemonia muito grande, tanto no debate das ideias, das proposições, quem fazia a leitura mais correta, quanto no plano das ações para implementar esse processo. Uma pitadinha muito rápida sobre a repressão política, a clandestinidade e o exílio. Bom, com os desdobramentos históricos, nós, num olhar privilegiado, 50 anos depois, né, podemos avaliar que os setores reacionários, retrógrados, conservadores da sociedade brasileira, nessa parceria entre setores militares e sociedade civil, abortaram as pretensões revolucionárias de todas essas correntes, pelo menos no que diz respeito à sua implementação concreta. No que diz respeito ao sonho emancipatório, é lógico que muita gente continuou alimentando, embora a gente tenha que reconhecer que até mesmo isso alguns perderam, né? Como bem fundamentou um filósofo, George Agamben, abre aspas para citar, o estado de exceção não é um direito especial, como, por exemplo, o direito de guerra, mas, enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou seu conceito limite, até porque a necessidade não reconhece nenhuma lei. Eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu no Brasil aqui, a partir do golpe de 64, quando se instalou o estado de exceção. Para esses golpistas brasileiros, foi absolutamente lógico ditar centralizadamente as normas e os processos de constituição do novo governo. E como ficou definido já no AI1, né, no Ato Institucional número 1, atribuir a esse governo centralizado os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe asseguram o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Obviamente que aí os capacitados para entenderem quais são os efetivos interesses do país são aqueles que se instalaram no poder, né? Parceria aí, militares e sociedade civil.
Então, nada mais lógico a partir dessa compreensão que definir que o Executivo não necessita legitimar-se perante o Congresso Nacional, mas exatamente o contrário. Foi isso que foi definido, ou seja, o Congresso era algo absolutamente secundário. O Executivo falaria mais alto. Tivemos praticamente a presença de um único poder, né? Textualmente, como é que isso constou no AI-1? No interesse da paz da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos civis pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Bom, não precisa falar mais nada, né? E o poder total ao Executivo. Bom, essa foi a situação que eu acho que ela por si só já explica que a esquerda brasileira, e aqui no caso eu estou me referindo à esquerda bem estigmatizada, que é a esquerda organizada, com um propósito claro de transformação social, de revolução socialista comunista, teve que enfrentar ao longo de todo o processo da ditadura. E é óbvio que numa tentativa de reverter esse quadro, vários processos de resistência foram organizados, desde a resistência nítida, explícita de participar da guerra civil, da luta armada, até a resistência mais subliminar, mais disfarçada, militantes temendo de ser pegos pela repressão, que participam de uma discussão supostamente litúrgica, religiosa, né, entendimento da Bíblia, que na verdade é uma discussão política, ou então uma pescaria, que na verdade não é pescaria, é uma discussão política. Bom, pelo comportamento adotado pelos governos militares, é possível afirmar que a repressão desencadeada pelo regime ditatorial não se pautou exclusivamente pela questão ideológica. Se fosse assim, dificilmente a gente justificaria como é que foram caçados figuras como Kubitschek, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, ou tantos outros quadros que não tinham absolutamente nenhuma vinculação com os ideais emancipatórios revolucionários, mas que também sofreram o mesmo tipo de perseguição. Agora, isso não minimiza o que eu compreendo que vou falar. O alvo prioritário foi, sem dúvida, as esquerdas, e com destaque para as esquerdas organizadas. Quaisquer que sejam os ângulos de interpretação que a gente possa escolher, as estatísticas de presos e torturados, violências físicas e simbólicas, desaparecidos ou assassinatos, exílio forçado ou imersão na clandestinidade, quaisquer que sejam os ângulos que a gente pega, a esquerda organizada foi o alvo principal e foi ela, efetivamente, que foi mais atingida. É lógico que com o forte cerco que foi montado contra as organizações de esquerda, a diáspora começou imediatamente após o golpe e foi crescendo na proporção direta do endurecimento do regime, né? Com seu ponto de culminância, aí sim. Muitos foram forçados a abandonar o país, e aqui nós temos, o Afonso vai dar o seu depoimento, como é que foi esse processo, né? Outros permaneceram em terras brasileiras, mas foram forçados a cair na clandestinidade, deixar de frequentar os lugares costumeiros, deixar de participar da vida ativa do país. Muitos sequer puderam ter o convívio com as suas famílias e com os seus amigos, ou seja, perderam a sua condição de cidadania por completo. O Betinho, Herbert Souza, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala que o golpe é a própria definição do exílio, pois, eu abro aspas para citar o Betinho, quer você esteja dentro ou fora do país, você está exilado. Ou seja, também tivemos exilados internos, né? Permaneceram aqui, mas sem condição de exercer a sua condição de sujeito, a sua condição de cidadania. Olha, embora esse regime coercitivo, né, do terror explícito tenha cessado, pelo menos tenha diminuído, a partir da abertura política e, sobretudo, a partir da lei da anistia, suas marcas atravessaram o tempo e permanecem muitos até hoje. Sejam aqueles que foram barbaramente torturados e que as sequelas físicas e psicológicas se mantêm, sejam os familiares que perderam, né, seus
membros de família aí por conta da repressão ditatorial, e que muitos sequer tiveram a oportunidade de enterrar os seus familiares, né? Alguns desaparecidos que até hoje a gente ainda não tem, né, o reconhecimento do Estado desse assassinato, embora agora, né, nos últimos tempos, nós estamos avançando significativamente. Eu espero que todos aqueles que têm um ente desaparecido possam ter esse reconhecimento. Essa é uma questão que não é unânime. O próprio Afonso, na outra vez nós deu o depoimento dele, que ele resolveu essa questão e para ele está tudo sanado, mas nós temos um espectro bastante variado de interpretações sobre isso. Vou citar dois casos. Primeiro, a passagem da caravana da Anistia aqui por Uberlândia, que se instalou uma das suas sessões aqui na UF, que nós pudemos com o anfiteatro lotado acompanhar, e quando os anistiados, as pessoas que estavam com processo, eram chamadas para dar os seus depoimentos, nos emocionou a todos, retratando aqueles que tinham sido torturados, relembrando essa situação tão difícil, ou os seus familiares, retratando aqueles que não poderiam estar aqui porque já foram enterrados, porque foram vítimas do sistema, né? Esse é um dos exemplos dessas sequelas que permanecem até a atualidade. E outro, eu vou citar um caso muito conhecido, eu não sei, acho que a maioria talvez deve ter tido acesso a esse depoimento, que é o Antônio Carlos Fon, que é jornalista de esquerda de São Paulo, né, que hoje está numa idade bastante avançada, mas foi convidado para visitar o antigo DOI-CODE, né, onde ele e várias pessoas foram torturadas, que se transformou num símbolo da tortura desse país, e que havia lá suspeitos, denúncias de que eles estavam querendo mudar a estrutura física do prédio para apagar essa memória. Aliás, isso é bem interessante, dá um bom mote de pesquisa, né? Da arrogância suprema, memória envergonhada, né? Porque agora precisa apagar essa memória, né? Porque o país se democratizou, então certamente arcar com esse ônus não deve ser muito fácil. Acho que, embora tenham alguns ainda que se orgulham disso, mas suponho que não tem coragem de falar de público que se orgulham disso, né? E o FON dá um depoimento dessa visita dele lá, para constatar se de fato está havendo uma tentativa de apagamento da memória, que eu vou ler só um trechinho, que eu acho que a maioria de vocês deve ter visto, mas para aqueles que não viram. Abro aspas citando o FON. As lembranças de 43 anos atrás devem ter feito minha pressão arterial chegar a 18 ou 19. Tive que sentar nas escadas para recuperar o fôlego. Não entrei na área onde ficavam as celas. A carga emocional do dia já era bastante pesada. E as pessoas estavam preocupadas com a minha reação. E confesso que eu também estava. Enfim, companheiros, saí com a impressão de que nós e nossos companheiros continuamos a ser torturados. É uma frase muito forte, né, para expressar o significado dessa permanência desse estado de coisas ainda na atualidade. Eu gosto muito de uma frase do Boal, os colegas aí do teatro, que também foi um perseguido, né, pela ditadura e tal, que ele coloca de forma bastante emblemática essa situação. Abro aspas e cito Boal. Não só hoje, mas todos os dias devemos lembrar desses covardes assassinatos cometidos pela subversiva ditadura cívico-militar que durante tantos anos torturou e assassinou tantos patriotas empenhados apenas em restaurar a democracia violada. Ditadura que concentrou riquezas e distribuiu misérias. Temos que acreditar na pedagogia da memória, não como vingança, mas porque só através do estudo do passado poderemos entender o presente e preparar o futuro. E aí, eu acrescentaria, modestamente, e nesse futuro, eu acho que não cabe espaço para um saudosismo de matriz conservadora, de que diante de qualquer dificuldade, nessa dificultosa tarefa que temos de construir a democracia no país, ou inventando, construindo supostas dificuldades, oportunisticamente resgatar aí um mote de saudades da ditadura. Quer dizer, eu prefiro 1000 vezes os erros que a gente possa cometer coletivamente, nós temos cometido alguns, inclusive na hora de escolhermos nossos representantes, do que pressupostos ou supostos acertos
de um regime ditatorial que se pauta pela coerção para exercer o seu mando. Então vamos errar coletivamente, porque a gente também acerta muito. Bom, então agora eu vou tentar ver se eu consigo sintetizar aqui o retorno dos que eu estou chamando dos rebeldes, daqueles que foram escorraçados pelo regime ditatorial, quer seja retorno do exílio ou retorno da clandestinidade, e mostrar um pouco como é que redimensionaram ou ressignificaram também as teses. Isso se dá, evidentemente, a partir de 79, né, com a conquista da anistia. Pouco a pouco, os presos políticos vão sendo libertados, os exilados vão retornando, aqueles que estavam na clandestinidade passam a assumir as suas identidades, e a partir de então, e sobretudo a partir do pluripartidarismo que nós resgatamos com muita luta, né, meados da década de 80, a opção de muitos desses militantes foi a de se engajar diretamente nas instâncias de referência organizativa em termos de partidos políticos ou nas instâncias formais do Estado. Uns disputando e ocupando postos nas direções partidárias ou nos legislativos, outros disputando e ocupando postos nas esferas executivas em nível municipal, estadual e federal. Só para dar um exemplo, mas é óbvio que isso é notório para todos nós, vou citar alguns nomes, poucos, né, para ganhar tempo, mas Miguel Arraes, Daniel Brizuela, Zé Dirceu, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeira, Apolônio de Carvalho, tantos outros, né, que se transformaram em personalidades políticas do nosso país nesse processo. Né. Tem um levantamento feito pela Maria Celina de Araújo, que foi constatado que de 85 a 2010, 55 ministérios e 64 cargos de direção foram ocupados por essa esquerda organizada que foi perseguida após a abertura política e após a anistia. A postura adotada majoritariamente por esses agentes políticos nos espaços políticos institucionais dos quais eles tomaram parte nessas duas últimas décadas e meia ali, indicam, com raras exceções, que houve de fato um distanciamento em relação às teses que defendiam no pré-64, que era a euforia pré-revolucionária. As clássicas teses da Revolução Sangrenta, condição necessária para implementar a ditadura do proletariado, foram cedendo espaço para a defesa do socialismo democrático, ou, para alguns, até mesmo a aceitação de um capitalismo mais humano, ou um capitalismo mais democrático. A convicção sobre a necessidade de adoção de meios violentos para a tomada do aparelho do Estado, que era também entendido como uma condição indispensável para promover a transformação social no país, foi substituída pela defesa de reformas que avance nas melhorias de vida da população brasileira. Antes, a luta armada, agora as ações institucionais. Outrora, a revolução para colocar fim ao sistema capitalista. Agora, agora a garantia de direitos de cidadania, garantia de empregabilidade, controle de inflação, melhor distribuição de renda e combate à fome e à pobreza. É lógico que são muitos fatores que nos ajudam a refletir sobre esse redimensionamento da esquerda e sobre essas novas teses que passam a ser defendidas. Eu não vou citar, para poder ganhar tempo, porque eu elenquei vários desses, mas eu quero destacar esse que eu estou falando aqui de maneira mais acentuada. As experiências que esses lutadores tiveram no exterior ou na clandestinidade, que o forçaram a refletir sobre a sua própria prática no pré-64. E o Afonso, depois, por favor, me corrija, porque ele foi uma das pessoas que eu busquei o depoimento para formar a minha opinião. A Denise Hollenberg, que é uma pesquisadora dessa temática, ela fala o seguinte, abro aspas, em contato com universos e referências que ampliavam enormemente as perspectivas políticas e a visão do mundo, temáticas até então desvalorizadas pela esquerda brasileira, e mesmo ausente nela, vieram para o centro da discussão
e as descobertas por eles pareciam sem fim no velho mundo, para aqueles que foram para a Europa, né? Eu tenho vários outros exemplos, que eu não vou citar aqui, alguns pegando o convívio com o espectro plural, para aqueles que foram para a Europa, o contato com outras culturas, com outras possibilidades, com outras formas já de debate sobre as perspectivas socialistas. Outros, sobretudo as mulheres, que em contato com a discussão que não se fazia presente aqui no Brasil pelas esquerdas mais clássicas, assumiram esse debate da emancipação feminina como uma questão política, até porque havia a relação de uma leitura machista também no âmbito das próprias esquerdas, com o companheiro, né, de esquerda, mas com a visão machista em relação à companheira de esquerda também. Então, tudo isso fez parte de um mesmo movimento plural, né, complexo, que contribuiu para esse tipo de revisão. Há um depoimento de um grupo que participou, que eram operários aqui no Brasil, que emigraram para a Europa, participou do grupo de apoio à oposição sindical Gauss, que, segundo os depoimentos que foram levantados pelo Cláudio Nascimento, que inclusive está à disposição no Passa-Palavra, na íntegra, esse depoimento por ele, as reflexões que ele levanta, boa parte da discussão ali levantada e refletida, que levou a redimensionamento de leituras políticas, estiveram presentes por parte desses trabalhadores, quando retornaram para o Brasil, e estiveram na base da discussão da criação do Partido dos Trabalhadores e a criação da Central Única dos Trabalhadores. Bom, mas aí eu passei muito rapidamente por esses depoimentos. Eu tenho o Afonso também, né, que eu peguei, que ele falou que também teve dificuldade de manter filiação com aquela leitura teórica e política, ideológica, né, que ele tinha comungado aqui, e que ao retornar para o Brasil ele teve também se redimensionar, né, reler, participar de outras frentes de luta. Bom, mas aí, só para eu ir para a conclusão, porque o meu tempo está esgotando, eu queria falar o seguinte: os vários exemplos referidos dão prova de que muitas das concepções ou propostas políticas defendidas antes do golpe de 64, pela esquerda brasileira, essa esquerda perseguida pela ditadura militar, ou ditadura civil-militar, como nós estamos, né, compreendendo, foram ressignificadas ou até mesmo deixadas de lado. Ao retornar do exílio ou sair da clandestinidade, resgatando seus direitos de cidadania, década e meia depois de uma ausência forçada, esses sujeitos trouxeram na bagagem aprendizagens políticas extraídas das experiências vivenciadas no exílio ou na clandestinidade, para aqueles que aqui permaneceram, que contribuíram para ressignificar concepções e ideologias cultivadas antes do golpe de 64. Ou seja, as adversidades enfrentadas das experiências recentes, essas vivenciadas no exílio ou na clandestinidade, foram para muitos definidoras nas opções de vida desses sujeitos, tanto na reinserção na sociedade brasileira, quanto no que diz respeito ao engajamento nos projetos para o país. E olha que eles têm participado de muito desses projetos. Entretanto, essas mudanças não permitem dizer que tenha ocorrido, ao menos de forma generalizada, uma ruptura com a perspectiva de emancipação dos trabalhadores, como aparecem algumas críticas, né? Sobretudo algumas críticas daqueles que permaneceram fiéis às concepções anteriores, embora eu suponho que hoje são minoria, minha avaliação que são minoria, né? Embora é lógico que essa ruptura tenha acontecido com alguns, evidentemente, né? Essa ruptura com um sonho emancipatório, né? A construção do socialismo. Mas para muitos, essas mudanças expressam também amadurecimento político que possibilitou releituras em termos de concepções que descortinaram novos horizontes de ação para se alcançar a almejada emancipação. Agora, só para fechar de uma forma provocativa, porque nós provavelmente teremos desdobramentos, e eu já quero deixar alguns insights para a gente pensar depois. Entretanto, para o expressivo número desses sujeitos, é fato que esse sonho emancipatório foi se distanciando das suas formas de ação na proporção direta em que passaram a ocupar cargos de destaque nas instâncias formais dos poderes instituídos nos últimos 25 anos de normalidade democrática no país.
Bom, mas como eu falei, isso aqui é apenas um mote para a gente continuar refletindo e quem sabe retomarmos no ano que vem. Né? Muito obrigado, gente. Eu gostaria de dizer o seguinte, que é impressionante o número, a quantidade de eventos que eu tenho participado sobre a ditadura. Semana passada, sexta-feira, uma colega que esteve presente, eu participei de um evento organizado pela... exatamente. E ao lado de uma representante da Secretaria dos Direitos Humanos, a Sueli, que fez uma direção belíssima. E, normalmente, 2 ou 3 intervenções por mês eu estou sendo chamado. Isso é importante porque mostra uma diferença em relação aos anos anteriores. E com participação efetiva de jovens, estudantes, e para mim é muito interessante, porque isso não foi assim o tempo todo. Tem ocorrido nesses últimos anos. E a ditadura está fazendo 50 anos, olha só, eu estou chegando aos 70, então essas coisas. E com esse aniversário também produzimos essa possibilidade. Mas o interesse também mostra um certo amadurecimento político da população e possibilidade de discutir essas questões. Houve épocas que praticamente os jovens não sabiam o que tinha acontecido no país. Certo? Pois bem. Eu vou colocar algumas questões que eu anotei aqui. Eu fiz assim, eu faço uma anotacinha com uma cola. Não gosto de trabalhar. Eu falei, eu vou colocar minha experiência, então eu vou colocar de forma mais solta. Mas foi muito interessante escutar o Coronel Bolívar. Fico satisfeito de saber também que é irmão do Silvio Meirelles, um grande artista, plástico, conhecido. Não é progressista, como você falou, mas eu acho como artista uma pessoa grandiosa. E gostaria de falar o seguinte: é interessante a quantidade de militares que teve presente na luta armada, nas organizações militares. Nosso grupo, que eu formei, que depois eu vou contar um pouco para vocês, é formado grande parte por jovens de 16, 18, 20 a 16 anos. Tinha esses jovens. E eles militares. Comigo morreram 2. O Viana Calu e o outro que eu não sei tanto falar o nome de guerra dele, que me falou na aldeia. E a gente vê o Lamarck dentro dos militares também, o Carlos Prestes, né, dele, o Lamarck e vários outros. Na minha família eu tive o lado ao contrário, militares, eu tive um coronel da aeronáutica que participou daqueles duas tentativas de golpe de Aragaço e Jacareacás, certo? Então, na minha família está polarizado ao contrário, apesar de ter parentes também militares que têm uma posições progressistas. É isso. Mas, eu gostaria de colocar algumas questões, com medo assim, de, com o tempo, sabe, gente? Comprimir um pouquinho, mas eu vou colocar o seguinte. A minha geração é a geração da Guerra Fria. Outro dia, a Sueli, lá da Secretaria de Direitos Humanos, colocou uma questão que é muito importante. Quando a América Latina começou a desenvolver a sua cidadania, a luta pelos seus interesses, principalmente o Brasil, começou com o golpe, em função da Guerra Fria, que é aquela velha visão que o mundo está dividido em 2 partes, uma dirigida por uma União Soviética e outra pelos Estados Unidos, e em função disso houve justificativa de golpe militar em toda a América Latina. Imagina o que isso representou para o Brasil. O Brasil, outro dia, também nós discutimos num debate com o movimento negro e coloca uma questão fundamental. 70% da história do nosso país é da escravidão. 1/3 apenas de homens livres. Imagina o que foi o prejuízo para construir uma ideia de cidadania. E quando o Brasil começa a avançar, começa no governo popular, governo progressista, João Goulart,
começa a trabalhar em torno de reivindicações específicas, de reforma agrária, mais do que a luta específica, mas de organização social, vem o golpe e rompe tudo isso. E não foi só o Brasil, foi toda a América Latina. Foi uma devassa na América Latina, com apoio de uma grande parte da classe média brasileira, da classe A, da elite da nação, dessa classe que apoiou maciçamente o golpe. Quem acompanhou em 1964 viu a grande marcha da família pela propriedade, o movimento das mulheres mineiras, e a euforia que esse segmento teve com o golpe militar de 64. E a mídia toda jogou maciçamente em torno da nova fase democrática e essa coisa toda. Então, foi exatamente no momento que eu tinha 16 anos. Era jovem, estava começando, saindo do colégio interno, estudando em Ouro Preto. Me interessava muito mais, evidentemente, com ideias de esquerda, mas me interessava muito mais pelas questões das discussões sobre cultura, sobre poesia, sobre cinema, sobre literatura, mas também questões políticas. Já comecei a me interessar. Nós éramos jovens que tentavam entender uma série de questões, que tinha aquela sede de conhecimento, e aquela disputa, ler, discutir, e aquela coisa. E aí veio as primeiras ideias de nova sociedade, de reformas sociais, muito, ainda movido por questões muito religiosas, cristãs. Faço claramente isso. Quando veio o golpe de 64. Eu estava na minha terra, numa cidade do interior. Eu morava com meu avô, que era um fazendeiro, conservador. E quando houve aquela ideia, começou a aparecer os tios na minha fazenda, vamos fazer a lista dos comunistas para entregar e fazer aquela lista, e vamos pegar fulano e tal, e eu olhando aquilo, sentindo uma revolta muito grande, chamei minha mãe e falei assim, olha, se fizer uma lista dos comunistas dessa cidade, eu e meu irmão temos que cabeçar essa lista. Porque os únicos comunistas de fato, se tiver nessa cidade, é eu e meu irmão. Minha mãe falou, espera aí. Meu avô se assustou rapidamente, falou, não, que é isso? Não sai. E veio esse tio militar, que tinha, parava avião, ele vinha da aeronáutica, tinha um campo de aviação, contava os papos que tinha feito, que tinha aprendido, que era aquela coisa toda. Aí meu avô, não vão prender ninguém, não. Ele assustou. Mas era a ideia que a gente tinha. Nós íamos colocar, nós estamos os primeiros da lista. Pois bem, e meu avô, não vou fazer isso. Aí chamou os parentes, os filhos dele, primos, sobrinhos, essas coisas todas, e falou, olha, meu avô foi muito perseguido durante a ditadura Vargas. Inclusive, ele tinha um arsenal dele, porque era muito ligado a Arthur Bernardes, aquela resistência da Bernardes, ele criou um exército, ele tinha lá, é tanto que ele tinha um armamento, o porão da sede da fazenda, tinha robusto, tinha tudo. E quando eu entrei na luta armada, eu falei, vou lá pegar. Mas quando eu cheguei lá, eu vou contar, chegou, mas cadê os armamentos? Meu tio falou, não, seu avô já tinha morrido. Me entregou tudo para o exército, foi aquele sindicado. Mas ele tinha, né? E como meu avô teve resistência muito interessante no interior. Entende? E com Getúlio Vargas, muito grande, mas menos com Getúlio Vargas, mas as políticas que representavam Getúlio Vargas no interior. Então, olha, eu já tive problema demais e eu não vou perseguir ninguém, não. E chamou, olha, vamos parar com isso e tal. Ah, mas tem comunista. E os comunistas lá eram quem era? O barbeiro da cidade, eram isso, pessoas muito simples, uma cidade do interior. Eu voltei para Ouro Preto. Fiz questão de voltar para Ouro Preto para saber. Quando cheguei lá, vi uma situação caótica. Aquele segmento de classe média, daquela classe média ouropretana, pegava, saía com arma na mão, prendendo os comunistas. Comunistas eu faço questão de dizer com aspas, porque eram sindicalistas da cidade, eram pessoas, ou estudantes que tinham alguma posição política, participação
BA, essas coisas todas, mas muito de movimento popular. Então isso me revoltou muito mais. Eu falei, não, agora que eu vou começar a militar. Isso aí foi uma ideia que eu tinha aos meus 16 anos de idade. Comecei a tentar organizar e o medo era atroz. Peguei uns 3 ou 4 pessoas, pichei a cidade tudo, a baixa ditadura, aquela coisa toda. E o pessoal, quem está fazendo essa coisa? E o Castelo Branco, quando foi lá, montaram um palanque, e nesse palanque eu preparei uma molotov, e a polícia estava, e saí correndo, e pá, joguei o molotov no palanque, tiro para todo lado, eu saí correndo. Eu morava lá perto da igreja São Francisco de Assis. Tive a oportunidade de voltar lá, e tinha um cemitério daquela igreja, entrei ali dentro e passei a noite. Daí as pessoas que sabiam, porque eu tinha um grupo, mas quem fez eu. Deu um nome que eu levei por muito tempo com o Brito Molotov. Jogou a bomba lá. Mas não passou nada. No dia seguinte, não houve comentário, houve isso, não sei o que, pagaram fogo, não foi nada. Não foi esse o primeiro incidente. Pois bem, mas com isso era 1964. Aí mais aquela visão maciça, com tortura também, falou, já se falava sobre isso. Mas eu fui entrar na universidade em 1967. Logo que eu entrei na universidade, bom, aí vamos discutir. Foi uma época muito importante em termos de luta social de jovens. Foi na época de 1967, 1968, que surgiu o grande movimento estudantil francês contra as cátedras na universidade, contra todo aquele movimento autoritário que imperava dentro das universidades. Dentro dos Estados Unidos foi quando surge o movimento negro, Luther King de um lado e os Panteras Negras com a visão mais radicalizada. O movimento feminino começa a despontar nessa época, e isso era aquele que surge a Primavera de Praga, e essa é uma série de questões. Então, isso foi um caldo de motivações. No Brasil, a questão da resistência cultural foi muito forte, do teatro, das repressões, que vocês devem saber, e aquilo também a gente participava ativamente. E eu fui levando para a universidade um pouco dessas questões, com muita dificuldade. Porque depois que eu fui para o Chile, que eu aprendi o que era uma certa democracia. Mas a gente vive tão condicionada, quando fala assim, fala assim, ninguém sabia quem é quem. Exatamente os movimentos de esquerda, tudo fechado em América. Uma pior coisa que você podia perguntar a uma pessoa é que partido que ele pertencia. Ele ficava, é uma indiscrição muito forte. Mas nós fomos criando uma raiz dentro da universidade. Eu montei o primeiro diretório. Eu estava fazendo veterinária. Hoje eu sou artista, mas eu fiz veterinária. Mas para fazer o primeiro diretório acadêmico da veterinária, eu comecei a sofrer o que eu não esperava. Primeiro, fui visto como comunista, eles falavam comunista profissional. Então eu ia fazer uma prova e eles punham uma pessoa ao meu lado para fazer a prova. Eu lembro que eu estava fazendo cursos, por exemplo, de laboratório, eu fazia laboratório com um técnico ao meu lado, porque tinha algumas que eram múltiplas escolhas para a gente escolher. Quando chegava no feijão, mas como que esse cara tirou essa nota? Porque eu estudava de fato, mas para eles não era possível que eu tinha aquele rendimento escolar, dentro da universidade. Eu disse, pô, esse menino ele parece muito inteligente, porque é um militante político, quer dizer, irresponsável, toda aquela ideia de subversiva, aquela ideia, a palavra subversiva, muito implantada. Mas não ficou só nisso. Se isso me revoltou bastante, mais me revoltou foi as prisões que eu tive com a participação do movimento estudantil. Uma das primeiras prisões foi em 1968, no 1º de maio. Me prenderam na participação primeiro, porque eu fiz um discurso. Eu realmente não tenho muita facilidade para isso. Mas cheguei a fazer um discurso, 1º de maio, para os estudantes. Fui preso. Fiquei um mês preso. Quando soltaram, passaram outra manifestação, fui participar de outra manifestação, fui preso outra vez, depois a terceira e a quarta, até
comprometeu o ano da universidade. Isso foi me dando uma revolta. Belo Horizonte. Isso era Belo Horizonte. Porque realmente, assim, começava a manifestação, andava pela cidade e já me prenderam lá. Foram uns 4 vezes. Por 4 vezes. Muito bem. Então, olha, em 67 surge a guerrilha da Bolívia, de Guevara. Então vieram, nós estamos, essa cultura dos partidos se deu exatamente nessa época. Aquele congresso da OLAS, que o capitão, o Cavancel, o conhecido Cavancel, foi um dos pioneiros que foram a representar. E muitos outros. Então, essa ideia começou a entrar no movimento muito forte em Minas Gerais. E chamaram, vamos discutir, e era o pessoal da dissidente da Polop, né? Que era o pessoal que veio formar a Colina. E vieram discutir, falaram assim, nossa, mas vocês não estão pensando em fazer luta armada, não vão fazer isso não. Eu não quis de jeito nenhum. Achei um absurdo aquilo. Fiquei até meio revoltado, falei, gente, nós vamos deixar perder tudo. Nós temos todo um processo, há espaço democrático aí. Pedi os colegas que não entrassem. Mas no fim do ano morre, queimado. Quando morre, mesmo de um impacto. Quando você está vivendo uma sociedade autoritária, tudo tem um peso maior do que a gente tem. Porque parece que tem algum significado simbólico que não há na sociedade mais ampla. É a ideia que eu tenho. Porque aquilo vem com peso, vem por detrás do pano, vem sei lá o que vem. Eu lembro que Che para mim foi visto como quase o Cristo, né? Aquela imagem tirada do Che. Aí imediatamente eu já tinha ficado preso, já estava com um ano comprometido. Desculpa, gente, avisa para mim que eu. Imediatamente falei assim, eu quero entrar nesse grupo. Eles anotaram, chamaram, foi exatamente, junto comigo entrou a veterinária em Pedro. Pois bem, aí eu falei assim, não, mas você vai sair do movimento estudantil. Porque nós estamos preparando o primeiro grupo inteiro. Me espera, mas você não pode falar, não pode conhecer mais ninguém. E nós vamos preparar você para o primeiro grupo guerrilheiro. Muito bem. Chega e faz uma reunião. Na reunião, olha, nós vamos construir a primeira guerrilha no Brasil. O pessoal da BPR já tinha nome. Nós chamávamos O Pontinho, nem nome tinha. O Pontinho. O Pontinho e tal. E é uma coisa discreta. Você fala O Pontinho, ninguém. Né? Eu lembro quando eu entrei nessa organização, eu saí para o interior, fui para o Ouro Preto, arrebanhando gente. Arrebanhei muito. Chegava lá, pegava aquilo, olha, nós estamos criando um grupo. E reunia naquelas cavernas de Ouro Preto, entrava, vamos lá, tal. Pegava, tal, e afiliando. Era uma facilidade que depois não sabia, criava com tanta facilidade assim. E aí dá aquela euforia, nós vamos criar um movimento revolucionário aqui e vão libertar esse país mesmo, porque o pessoal está disposto a isso. Essa e aí. Formação política, eu sinceramente era pouca. Mas Debré, aquele aquilo fazia para nós líamos aquele Debré tudinho, achava ele fantástico, da guerrilha, aquela coisa toda. Então vou apressar mais um pouquinho. Aí começou a luta. Não, mas na hora eu falei assim, mas tem que fazer o quê? Nós vamos fazer luta armada, mas antes de fazer, eu estava todo satisfeito na hora. Eu falei, não, você vai ser o guerrilheiro, tá ótimo. Mas nós vamos ter que ficar, e vamos ser o grupo dirigente. Porque no grupo da luta armada, quem está na linha de frente é o grupo dirigente. Então eu já passei de pequeno militante já para a direção. Aí chegou, nós vamos ter que fazer a guerrilha urbana. Nós vamos ter que fazer quartel, fazer isso, mas não vamos ter que assaltar. Aí Deus gerou. Não pelo medo. Não é essa coisa que me passou. Pelo lado que ele
simbólico, né? O que significa assaltar a banana? O que vai pensar minha mãe a respeito? Passei uma noite. Aí também que eu fui aproveitar, quando eu decidi, não, a gente tem que fazer, a gente faz. Depois a gente disse, não, a gente tem que sacrificar. Depois tal, falar pra gente que a gente já tem arma, porque o problema é que faltava arma. E tinham esses companheiros, nós éramos muito jovens, era 22, 23 anos. E os mais velhos, justamente esse pessoal que veio do Rio de Janeiro, que eles participaram, eram antigos sargentos da polícia, do exército, da aeronáutica, certo? Que tinha participado da guerrilha de Caparaó, certo? Do MNR, do Rio de Janeiro. Esse era o pessoal mais velho. Viana Caru devia ter quase 40 anos. Os dois outros tinham 35 anos, para nós era bem velho. Tá? Mas bem velho. E era essa turma que fez. Aí veio aquela coisa que nós fizemos. Eu só vou contar rapidamente. Fizemos muita questão, porque em 6 meses, ou 8, mais um pouquinho. Olha, eu tive uma militância muito curta aqui no Brasil. Você pensar, é muito curta. Eu já tinha feito uns 20 bancos, quartéis, fiz uma série de coisas, coloquei bomba, mas tudo nós era reivindicado. Quando a gente soltava um banco, fazia e colocava em nome de comando. Antes não, mas depois resolvemos. Nós vamos reivindicar esse banco. Comando de Libertação Nacional. Aí criou o nome da colina, que é o Comando de Libertação Nacional. E eu ia na universidade, participava da universidade, mas aí falava, você tem que viajar. Viajava para fazer uma foto, voltava no dia seguinte. Então era assim uma coisa muito corrida. Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. Rio e Belo Horizonte, Rio e Belo Horizonte. Fui preso em 1969, aí eu fui ver outra questão. Né? Aí eu fui vivenciar aquilo que a gente discutia muito, que era a tortura. Nós conseguimos, de certo sentido, com exceção de um companheiro que falou muito, nós conseguimos, apesar da tortura, guardar a nossa estrutura, porque nós tínhamos histórias bem montadas. Confesso, depois de muito tempo, confesso, quem te levou para a organização? Eu falava assim, foi o Maurício. Eu não falava nem Maurício, nem conhecia o nome dos companheiros, era todo nome de guerra. Estou falando agora, alguns eu lembro do nome de guerra, fulano, e a história montava, até que esse companheiro foi destruindo, porque ele não aguentou e foi abrindo, e a história foi tomando todo sentido. Aí que eu fui viver, aí de fato, o que era tortura, né? Que eu não vou passar por alto, mas assim, tivemos nós, né, o grupo quase todo, teve 10 meses de tortura. Eu fui preso em janeiro, no final, no mês de novembro ainda a gente estava sendo torturado. O pior foi o Rio de Janeiro, porque quando viram que a gente tinha enganado a polícia, mas mandaram para a vila militar, e aí esse pessoal precisa pagar muito, porque estão pensando que a gente é otário. Aí eu vi coisa, mas eu vi muita coisa. Eu vi gente suicidando, vi gente enforcada, quer dizer, suicidando, enforcada. Vi esse companheiro maluco, morto, fotografia. Eu vi assim, um dia abre a cela, está o cara enforcado lá dentro. E vi muitas companheiros completamente doidos. E companheiro, quando cheguei no Rio, a primeira coisa que apresentaram, um companheiro que tinha militar com a gente, vocês conhecem ele? Eu falei, não. Ele balançava a cabeça igual uma coisa de relógio. Ficava batendo assim, o olho parado. E se vocês não vão agradar, vocês têm que ficar igual. Essa coisa toda. Na tortura, as questões da maior degradação. Primeiro é o seguinte, eles pegavam droga e usavam as drogas também nessa época. Aliás, o capitão Guimarães, que era um dos torturados do norte, depois se tornou o grande bicheiro. Ele era todo afetado, assim, até feminino. Hoje não, mas é de uma crueldade danada. E ali eu vi, nós ficamos esse tempo todo assistindo a tortura dos outros. E a gente não falava. Eu lembro que e a gente jogava xadrez, porque pegava tocos de garfo, riscava no chão e ficava jogando a única coisa. Clandestino, quando ele descobria cigarro, o macho, a gente voltava para o pau de arara. E ia aguentando aquela coisa. Quando falhava algum, falhou. Porque o lado da sala é tortura.
a gente assistia o tempo todo. Tem história folclórica que não dá nem para contar ainda. Eu conheço muita gente que foi presa sem ter feito nada. E que confessou, tem caso aqui, se eu gastaria muito tempo de contar de um jornalista que foi preso, que confessou assalto a banco, que foi realizado depois que ele estava preso. Tudo ele é falado. E ele foi salvo porque prenderam uma mulher de um juiz do Supremo, na verdade, que era amante dele. E essa mulher, eu vi a mulher gritando, e de repente o cara tirou o cara da tortura. Aí foi descobrindo as coisas. Então, essas coisas da tortura dá para muita coisa. O que eu quero falar para vocês é que eu saí do sequestro do embaixador, houve o sequestro do embaixador suíço, eu fui para o Chile, não sabia onde que era. Quando eu cheguei, vi aquele país, um avião, né? Você tem aquela fotografia, chegou, era no governo de Salvador Allende. Aí eu fui ver outra realidade. Uma realidade que eu nunca conhecia, mesmo no período dito democrático brasileiro. Porque o Chile era um país onde que as discussões políticas se davam de forma aberta. O cara fala, eu sou comunista. Onde é que no Brasil alguém chegava e falava, eu sou comunista? Ele está mentindo, é um provocador. Porque ninguém fala baixo, isso é uma base, você não fala. No Chile, ele fala, eu sou socialista, o outro disse, e as discussões políticas corriam desse jeito. No Chile vivi 3 anos e vi o golpe militar do Chile em 1900. Aí outra epopeia, tá? Vou contar, eu vi caminhões carregados. O golpe do Chile foi talvez o mais trágico, talvez não foi, da América Latina, em termos assim, de um golpe ostensivo. Assim, denuncia, nós éramos assim, denuncia estrangeiro, era um comunista. E passava carro cheio de cadáveres. Muitas vezes eu pensava assim, será que estou vivendo uma realidade ou estou vivendo uma história? Mas eu vi caminhões cheios de cadáveres apanhando no Chile. Então essa e uma sensação de pavor. Ao mesmo tempo você via no Chile aquelas pessoas que entravam nos edifícios e reagiam até a morte. Então lá subiu o cara no edifício, está sem emprego, ele ia reagindo e até eles mataram. Então foi uma situação muito difícil. Nessa questão do Chile, aí eu saí, eu vou contar rapidamente. Tem outras questões, mas não vou só pensando não datar. Aí eu fiquei, nós refugiamos lá numa casa doada pela igreja, a Cruz Vermelha Internacional e a ONU. Eu tinha até passaporte da ONU, da Cruz Vermelha Internacional. De lá eu vi, entrei em contato novamente com os companheiros brasileiros e de todas as nacionalidades, que ali tinha todos os estrangeiros. Aí eu fui vendo companheiros que foram estuprados, porque eu conheço casos assim, de tropa inteira entrava dentro de uma casa e a tropa inteira estuprava as mulheres. E muitas vezes irmãs, não era nem asilada política, visita, essas coisas todas. O que eu conheço pessoalmente de uma tropa, que eu conheço pessoalmente, eram visitas, que hoje ama companheiros que participam do movimento, mas que estavam fazendo apenas visitas. Conheço também gente, o seguinte, estava asilada desde 64, e tinha casa alugada como um economista, eu lembro, porque tinha, acho que 8 visitas, que um coronel alugava uma casa para ele, e chegou lá, o coronel parou com a tropa, você tem 10 minutos para sair dessa casa, leva só com a roupa de corpo, e roubou coisa. Isso havia, é uma questão assim muito interessante analisar o negócio do Chile, porque cada caso é mais trágico do que o outro. Eu fiquei nesse refúgio até que me mandaram para lá, que eu fui enviado, eu tinha voltado da Alemanha Oriental, porque eu fui num congresso representando a juventude brasileira. Eu tinha rompido com a minha organização, que é outra história que deu uma briga, eram muito sofridas essas culturas partidárias, né? Eu tinha rompido com o pessoal eu tinha rompido com a Colina, que o doutor depois eu entrei no PCBR, rompi com o PCBR, e eu tive, de fato, um momento de muita depressão no Chile. Quando eu falo que eu resolvi muito bem, mas eu tive problemas de depressão seríssimos no Chile. Porque quando eu estava preso, eu já tinha contado isso para vocês uma outra. Quando eu estava preso, eu sonhava que eu namorava as mulheres mais lindas que tinha, eu arranjava canal, e parecia verdade, né? Estava numa situação, quando acordava, estava
dormindo num chão duro, sem roupa, numa sede individual, principalmente quando eu estava em solitário. Eu sonhava permanentemente isso. Quando eu acordava, eu estava todo sujo, e falava, nossa, como é que... Porque a gente ficava assim, 15 dias, 20 dias, não vai. Quando eu jogava água no regime, eu não tomava banho. Quando eu estava fora, que eu podia desfrutar dessa liberdade, aí vinha o sonho oposto. Parece até castigo. Aí eu começava a sonhar que eu estava preso, tinha aquele pesadelo horroroso, vinha aquelas coisas todo dia. Quando eu acordava, eu estava sonhando, uai, eu estou na cama, está macio, essa coisa toda. Mas isso eu superei por mim mesmo, porque eu não tinha psicólogo, não tinha condição, não tinha nada, tinha que superar mesmo. Fui para a Alemanha Oriental, aí eu fui ver outra realidade. Vi o lado do socialismo que não dá certo, não dá para ver, vi as coisas interessantes. E lá eu fiz treinamento militar, até um ponto que eu cheguei, gente, eu não aguento mais ficar fazendo treinamento nessa média aí, de 20 graus, rastejando, e eu não vou fazer guerrilha mais. Agora os animais, não, mas você faz, você não vai para o Brasil não tem, mas no Chile vai ser através da luta armada. Eu não acredito, eu não acho que vai ser isso, mas eu não quero não. Aí parei, deixei de fazer o treinamento, estudei, e quando em 82 acabou, eu voltei para o Brasil. Em 82 eu voltei, aí eu fui passar outros problemas. Eu passei no concurso da universidade, eu fiquei quase 5 anos sem ser efetivado. Meu diploma só foi reconhecido quando entrou o Sarney. Não reconhecia o meu diploma. Essa coisa, para mim, foi uma luta que me deixou numa situação insegura para danar, porque eu estava aqui, estava com 12 horas aula só, ganhando uma miséria de salário. Quando eu fui para o Brasil, eu fui dar uma aula numa escola particular, Fundação Brasileira de Teatro, ganhava outra miséria, dava umas 40 horas só em Brasília, para sobreviver, dava aula de tudo, de tudo. Dava de alemão, dava de anatomia, dava de história da arte, de pintura, dava de tudo. Eu de tudo. De espanhol não dei não, mas se tivesse lá, eu estava dando aula também de espanhol. Para ganhar uma miséria, eu corria, dava aula aqui, e eu não podia. Quando ele falava, e seu diploma? Eu entregava aquele protocolo que eu tinha mandado reconhecer. Passava um tempo depois, com o advogado, ele está preterido o seu processo de avaliação do seu diploma. Ele nem abria, nem era prometido abrir. Quando o Sarney entrou, é evidente que quando ele tomou posse no primeiro mês, a UFMG já tinha tudo prontinho, estava sendo proibido, eles mandaram imediatamente, foi reconhecido, e daí fui efetivado na universidade. Foi muito difícil, Não foi só isso, não. Não há essa receptividade que eu estou tendo agora para falar dessa luta. Imagine, quando depois, logo em 82, aliás, eu tinha feito umas palestras na Nacional, não foi? Com você. Mas fazer isso num ambiente mais fechado, sabe? Uma secundarista e tal. Mas então, há uma grande mudança. E é interessante como a vida vai passando. Quer dizer, esse jovem de 16 anos, eu estou chegando aos 70 anos. Então, a vida passa, o mundo muda, mas não muda tanto assim, né? Como eu estava esperando. Gente, eu vou ficar por aí. Desculpa, mas eu peguei no pessoal na experiência, porque eu acho que poderia contribuir melhor assim. Muito obrigado pela atenção.